Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que há, neste momento me chego diante de Ti nesta manhã para produzir mais esta mensagem, falando uma pequena porção sobre a amizade verdadeira e que tem nos ensinado e nos feito entender como é maravilhoso aprender de Ti. E hoje, nesta manhã, Senhor, o Senhor já conhece a nossa intenção, que é de nos ajudar a nossa caminhada própria, mas também ajudar outros que, porventura, estão confusos, alcançando pouco entendimento. E vamos expor mais este assunto, que é esta amizade, que é uma partícula do grande amor que Tu tens dispensado da Sua glória para o homem que foi redimido por Ti. Assim nós nos colocamos ao Teu dispor, no nome do Teu Filho amado, Yoshua HaMashiach, como conhecido na nossa língua brasileira, Jesus Cristo. E por isso, Senhor, estamos aqui mais uma vez pedindo o Teu auxílio para realizar mais esse trabalho no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, para darmos início a esta palestra desta manhã, nós vamos estar abrindo o Evangelho de João 21, do versículo 15 até o versículo 22, que diz o seguinte: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Simão: Senhor, Tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta minhas ovelhas. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo, e adveras que andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não querias. E disse: Isto significa com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro
a estes, disse a Jesus: Senhor, Senhor, e deste que virá. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Senhor Deus, nós glorificamos a ti já pela leitura da tua palavra, porque tem algo de maravilhoso para nos ensinar nesta manhã e nos chamar a atenção pela nossa vida espiritual. Nós não podemos estar esperando em ninguém. Nós temos que fazer aquilo que nos apraz. Assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje uma palavra até um pouco difícil de entender às vezes, porque descobrimos que há muitos erros de gramática na nossa tradução, principalmente esta João Ferreira de Almeida. E às vezes os erros gramáticos que existem nos atrapalham e mais longe no entendimento do texto que estamos expondo em cada mensagem. E aqui o que nos chama a atenção, quando o próprio Filho de Deus pergunta a Pedro se ele amava por 3 vezes, e o próprio texto diz que Pedro se entristeceu por perguntar essas 3 vezes seguidas a mesma pergunta. Isso nos chama a atenção de algo que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Então, para darmos ênfase a esta mensagem, nós colocamos por título nesta mensagem: como o homem está valorizando uma amizade. E esta pergunta devemos fazer a nós mesmos: como eu valorizo uma amizade carnal mesmo no mundo, como um amigo, um parente, um conhecido, um vizinho? E esta pergunta ela estende mais longe um pouquinho. Como eu posso analisar se sou mesmo amigo de Cristo, aquele que deu a vida para a minha salvação? Então é isto que eu preciso estar analisando em mim mesmo, e também para dar um exemplo e ter uma convicção de sinceridade, onde eu não posso estar enganando a mim mesmo, que o Senhor jamais nós vamos conseguir enganar. E Pedro, ele pôde provar isto na própria pele, na própria carne, quando dias antes ele disse que era o tal, e o próprio Jesus falou com ele: olha, hoje mesmo tu vai me negar, antes que o galo cante 3 vezes, tu me nega. E quando Jesus é preso, levado ali para ir por 3 vezes, naquela mesma noite, eu acredito que na vida de Pedro foi a profecia mais rápida que pôde acontecer, foi ali. E ele vai, Jesus é preso, ele nega Jesus, Jesus é açoitado, julgado, açoitado, levado ao madeiro, crucificado, morto e sepultado. E 3 dias depois que acontece tudo isso, Jesus ressuscita. E eles ali, sem saber, trancado numa casa, sem direção nenhuma, Jesus aparece no meio deles
e jantou com eles, porque o texto fala bem claro aqui no versículo 15, depois de terem jantado, ele ali dirige principalmente a Pedro e pergunta se ele o amava. E ele, sabendo o que ele tinha feito, como ele tinha traído esta amizade tão sincera que vinha dos altos céus, quando ele responde neste verso 15 que ele amava, vamos até ler o versículo para termos um melhor entendimento, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Então vamos parar aqui nesta primeira colocação do versículo. Quando ele pergunta isso, deve ter lembrado: poxa, eu disse que ia com ele até a morte, para onde fosse preso, eu iria com ele, e ele me disse que eu ia negar e eu neguei. Como agora eu vou responder essa pergunta que eu amo ao Senhor? Porque ele sabe do meu procedimento, ele sabe qual foi o meu feito. Então tenho grande convicção que este foi o pensamento que passou na cabeça de Pedro naquele momento. E ele ainda vai mais fundo, que ele pergunta se ele amava ele mais do que os outros que estavam ali. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Então ele estava colocando ali uma responsabilidade, mesmo depois daquela negação de Pedro, uma responsabilidade muito grande para ele dirigir, para ele liderar aquele grupo. E como ele deve ter pensado lá no coração dele, eu pensaria dessa maneira: como pode eu, depois de negar ele me dá uma responsabilidade tão grande desta? Aí, porque quando Pedro fala que ele amava, Deus sabia, porque ele estava sabendo que ali não era a verdadeira amizade, o verdadeiro amor que ele poderia dispensar para o seu Senhor. Ele gostava dele. Quando ele responde assim superfluamente, ele estava dizendo que gostava. Não era aquele último grau de amizade. E aí ele torna, no verso 16, tornou a dizer-lhe, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Aí ele já não pergunta se amava mais do que os outros, ele já pergunta se ele ama. Aí disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Pode ver que aí o compromisso não era apenas para liderar aquele grupo, distribuir tarefas, o que deveriam fazer. Estava botando ele para apacentar, para cuidar das ovelhas, quer dizer, cuidar da igreja que ele tinha comprado por um alto preço, por tão alto preço. Então, mas não era suficiente ainda, e disse-lhe terceira vez, no verso 17: Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, sim, sim. E Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Então ele confirma isto. Pessoal, olha, apesar qual era a resposta
que tinha que soar no entendimento, na mente de Pedro naquele momento. Apesar de eu ter negado ele me confiar um trabalho tão especial desse. Aí ele confessou: Senhor, tu sabe o que passou no meu coração, o que passa no meu coração, porque tu sabe tudo. Porque não adianta eu querer mentir para ti. Eu ainda não consegui expor aquele amor glorioso que é o mais alto plano de amar alguém. Que é vendo, gostando, não é apenas gostar, não é sentir prazer de ter companhia daquele amigo. Então, esta função deste amor divino, este amor glorioso, ele precisa de estar no coração, no nosso coração. E isso nos chama a atenção de algo muito interessante, que nós, muitas das vezes, eu amo a Deus, mas não faz a vontade dele. Então, nós não fazemos a vontade dele. Muitas das vezes, nós fazemos apenas a nossa vontade. Como tem muitos hoje dizendo que ama a Deus, mas ama o que ele tem proporcionado para a vida própria do homem. É os livramentos, o que ele tem proporcionado fisicamente. E isto é o indivíduo, ele lá no seu interior, ele acha que ama, não, mas ele gosta apenas. Era a mesma situação desta primeira vez que o Senhor pergunta a Pedro se ele amava, ele diz que sim. Mas a pergunta ela foi mais além do que a resposta de Pedro. Ele perguntou se ele amava mais do que os outros amavam. Ele disse, sabe, mas ele também sabia que o Senhor conhece até aquilo que ele próprio não conhecia, dele mesmo. E assim, Deus é com as nossas vidas também. Às vezes eu abro a boca para falar uma coisa que parece que eu estou naquela condição, mas não, lá no fundo do meu coração, ali tem uma interrogação, tem um entre parênteses. E isto é algo que eu preciso apagar da minha vida, e você da sua. Porque este amor eros, ele como nós vamos aplicar ele nas nossas vidas? Aqui neste mundo, nós vamos encontrar muitas traições, como o próprio Pedro traiu Jesus em negar que ele era um dos seus discípulos. Ele vai mais além, nós vamos encontrar muitos Pedros dessa maneira que vai nos decepcionar. Mas, pela ordem de Deus, eu devo amar aquele indivíduo que não é, que eu pensava que era meu amigo e não é meu amigo. Então, o que eu jamais vou desejar o mal para aquele que se identificou como um falso amigo. Eu não vou querer para ele a condenação, eu não vou querer um juízo para ele, eu vou deixar, no mais pior das coisas, eu vou deixar ele na mão de Deus, porque Deus é justo na sua vingança, na sua justiça, e eu seria injusto. E com isso nós lembramos de uma passagem do próprio rei Davi, quando ele peca, que o profeta Natã chega diante dele e conta aquela parábolazinha que ele contou sobre as ovelhas de um rico e a única ovelha do pobre, que o rico vai lá e toma a ovelha daquele pobre, mata e faz um banquete. E o próprio Davi condenou a sua própria ação, porque Davi falou assim, olha, esse camarada merece morrer. Aí quando Natã falou assim, olha, senhor, me perdoa, mas esse
esse rico aí é você, que fez isto com um general do seu exército, que era verdadeiramente o seu amigo, e tu faz isto com ele. Aí Davi cai em si e fala, ah, Senhor, eu não escaparia nem das minhas mãos, mas eu quero cair nas suas mãos, porque nas suas há misericórdia. Então isso também nos ensina o verdadeiro amor, esse amor Hermann, esse amor Eros, quer dizer, estou confundindo, esse amor Eros. E quando eu alcanço este grau de amor, eu sou capaz de cumprir aquilo que a palavra manda, que é orar até pelos meus inimigos. Então, a partir daí, as nossas orações vai passar a surtir efeito diante de Deus. Porque nós estamos sendo aprovados que estamos cumprindo a palavra de Deus nas nossas vidas, que é amando até os nossos inimigos. E é fácil fazer isso? Não. Eu acredito que seja o último grau de santificação das nossas vidas, porque perdoar uma traição é algo muito difícil, mas não é impossível, porque o próprio Espírito Santo nos capacita a tais coisas. Aí Jesus, ele continua no verso 18 dizendo o seguinte: na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já for velho, estenderá as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não querias. Como vamos entender este verso 18 nas nossas vidas e o que ele está ensinando para nós hoje, nesta manhã? Vamos, já que nós estamos falando de Pedro, Pedro era aquele que se prontificava a tudo, inclusive na hora que foram prender Jesus, ele tira ali uma faca da cintura e corta a orelha do soldado, e Jesus fala, não é assim, a espada que eu quero que você usa não é esta. Aí pega, cola ali a orelha do soldado na hora, realiza ali um milagre. E então Pedro era esse, e ele já tinha descoberto que ele não era capaz de cumprir o que ele falava. O próprio Jesus, a ponto dele se entristecer quando Jesus pergunta para ele confirmar se verdadeiramente ele amava, porque se amasse ele poderia fazer este restante desta lição, desses outros versículos que temos para ler. Na verdade, te cingias, te digo, que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo. Quer dizer, ele andava por onde queria, o que dava na telha, como diz no nosso provérbio brasileiro. E andava para onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Este ensinamento ele tem os dois lados, tanto do lado literal do homem quando se envelhece, que perde toda a capacidade, que ele vai depender de outro, como naquele também que é guiado pelo Espírito Santo. Vês, o desejo do homem, da sua alma, é fazer tal coisa, mas o Espírito Santo te dá outra direção e você precisa estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Então tem essas duas versões que se nós estamos andando na carne, nós vamos entender do cara que se envelheceu e ficou incapacitado, ele vai depender
De qualquer maneira, ele depende. E se ele se converte, ele vai depender do Espírito Santo. Então, temos essas duas conotações que precisamos observar. E o verso 19. E disse isto, significa com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Então ele falou assim, olha, você verdadeiramente me ama, se quiser, vamos traduzir no nosso pensamento. Se tu verdadeiramente me amas, tu vais ser capaz de sofrer uma morte conforme eu sofri, para glorificar o meu nome na sua vida? E se você está capacitado a passar por isso, então me segue. Agora esta pergunta cai a mim e a você que vai ouvir esta mensagem. Você é capaz de suportar, de entender isto para a sua vida espiritual? Para a tua salvação e para a minha salvação? Vamos repetir o versículo 19. E disse, isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Então, é aquilo que o próprio Paulo falou assim, ó, o morrer para mim é ganho. Enquanto o homem tem medo desta primeira morte, o próprio apóstolo Paulo falou assim, ó, o morrer para mim é ganho. E dito isto, lhe disse, segue-me. Então, se eu já estou alcançando este entendimento, eu sou capaz, por mim eu sei o que não sou, mas com o Espírito Santo me auxiliando, eu sou capaz sim. Verso 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Aqui dá um entendimento que estava falando de Judas. Não, mas Judas, aqui nesta passagem, Judas já tinha se enforcado. Ele já não estava mais no meio dos 12. E olha a resposta de Jesus para Pedro, que também serve para nós. Então vamos repetir o 20. E Pedro, voltando-se, viu o que o seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Ele estava ali, até dá para entender um pouco sobre esta pergunta de Pedro, que ele estava um pouco de inveja do apóstolo João, porque nós sabemos que este que reclina a cabeça sobre o peito foi o apóstolo João. E Pedro a este disse, Jesus, Senhor, e deste o que será? Aí Jesus responde a pergunta para a nossa santificação, para a nossa postura de seguidor de Cristo, porque ele queria saber com quem traísse a ele, a partir dali, o que aconteceria. E disse-lhe Jesus, o verso 22, o último versículo desta lição maravilhosa de hoje, e disse-lhe Jesus, se quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Qual o ensinamento? Não importa a postura que o outro está tomando, eu tenho que ter a minha postura. Importa a minha salvação, se o outro vai ser salvo, só importa a ele e a Deus, não vai importar para mim. Então, o meu entendimento sobre esta passagem é esta, porque a responsabilidade de seguir Jesus é minha, não é do outro. Não importa se o outro está fazendo o que quer e o que não deve fazer.
Então vai ser entre ele e o nosso Criador. Não vai caber a mim fazer justiça. Aí como nós conseguimos entender Romanos, acho que é Romanos 12, me parece, quando ali o cara te faz mal e você paga o mal com o bem, porque vai amontoar sobre a sua cabeça tanta coisa que ele vai acabar até se convertendo. Então, isto não cabe a nós. O procedimento do outro para com a nossa salvação, muitas das vezes nos traz escândalo, nos aborrece, mas o que é que nós temos que fazer? Deixa o indivíduo com Deus. Ele que vai tratar da sua salvação com o Senhor, porque o juízo é do Senhor. Então, esta é. Então, como o homem está valorizando uma amizade? Eu estou com uma boa amizade com Deus a ponto de estar deixando o procedimento do outro para lá? Não está me atingindo na minha salvação? Então, eu preciso de cuidar da minha caminhada. Ele está colocando os sapatos nos pés para não se machucar. O colírio para enxergar as coisas, os tropeços que tem no caminho. E, sob tudo, as vestes de linho, que é veste de santidade. Então, eu preciso estar cuidando da minha salvação nesta maneira. Seu Deus, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos pela grandeza da sua santidade, pelos ensinos maravilhosos que tem nos proporcionado a cada dia, em texto que já passamos tantas vezes, e nos dá renovo quando meditamos e temos a direção do Santo Espírito de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.